Leitura da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar, com a permissão de Deus, a nossa leitura no livro do profeta Isaías. E vamos iniciar no capítulo 5, a parábola da vinha e sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vindes, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não dará mais do que um bato, e um orme de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas, e alaúdes, tamborins, e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem considera as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dize: aviem-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se, e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem,
e ao bem mal, que faze das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Portanto, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele alvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venha desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos reteçados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos reteçados. Os seus cascos dos seus cavalos são reputados como pedeneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre, e bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Capítulo 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se moveram as árvores dos bosques com vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Jazube saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadouro, e diz-lhe: acautelai-te e aquieta-te, não temas, nem se desamine o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a casa da Síria será Damasco, e a casa de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. E não o credes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é fadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá.
Portanto, há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão nas terras da Síria, e todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha aguda que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarça e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois, para serem pisados pelas ovelhas. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. As bênçãos estão profetizadas, as maldições estão profetizadas. Por isso que a tua palavra diz: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua semente. E nós temos escolhido a vida, ó Pai. Nós temos aceitado este sinal que o Senhor enviou, o grande Emanuel, Deus conosco. Nós temos aceitado este sinal nas nossas vidas, que o Senhor possa, ó Pai, trazer a bênção, ó Deus, sobre nós, curando as nossas enfermidades, libertando-nos dos espíritos opressores de ansiedade, de depressão, de doença, de dívida. Há muita opressão que o inimigo coloca, mas o Senhor, ó Pai, Deus conosco, tem nos dado a via de escape, tem provado um caminho para nós, e nós temos aceitado este caminho, que é o Senhor mesmo, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que cada irmão, ó Deus, que esteja sofrendo por esta opressão, possa receber a libertação no nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor, e viver uma vida alegre, viver uma vida regozijante, porque o Senhor é uma fonte de alegria, é uma fonte de gozo, é uma fonte de saúde, é uma fonte de vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por esta leitura, e concede a cada um uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.